Sabe, é muito comum a gente tratar as cartas do apóstolo Paulo apenas como textos acadêmicos, né? Aqueles documentos estáticos que a gente estuda de forma isolada só para buscar princípios teológicos. Mas olha, nesta nossa análise aqui, a proposta é completamente diferente. Essas cartas definitivamente não nasceram em um escritório confortável. Na verdade, elas são mensagens urgentes, totalmente vivas, forjadas nas estradas poeirentas do Império Romano, em prisões escuras, no meio de naufrágios literais e, claro, através das lágrimas de um homem que foi radicalmente transformado. O que temos em mãos é o coração pulsante de um pastor que foi literalmente consumido pela missão de anunciar o Evangelho. E aí fica uma grande questão para a gente refletir. O que acontece de verdade quando a gente pega esses documentos e coloca numa linha do tempo real? Bom, ao organizar esses textos cronologicamente, acontece uma coisa fascinante. A gente acaba tirando aquela lente puramente teológica e dogmática, e o que sobra é uma história profundamente humana. É meio que uma narrativa visual do crescimento do caráter de Paulo. A gente consegue ver a mudança gradual no foco do ministério dele e entender direitinho como a espiritualidade desse homem amadureceu em tempo real. É incrível. Para entender tudo isso, a nossa jornada vai passar por 6 capítulos. Primeiro, o testemunho vivo teológico. Depois, a defesa inicial da graça. Em seguida, os conflitos e o ápice doutrinário. Logo após, prisão e supremacia de Cristo. Avançamos para o legado espiritual final e, por fim, a evolução de Paulo. Ok, vamos mergulhar nisso. Esta linha do tempo aqui estabelece a nossa espinha dorsal histórica. Ela mapeia passo a passo a jornada de Paulo. A gente começa ali por volta do ano 49 d.C., com as primeiras epístolas. Depois, avançamos para o período intenso das cartas missionárias, entre 54 e 57. Daí, seguimos para as cartas incrivelmente profundas do período de prisão. E, finalmente, chegamos aos últimos anos com as cartas pastorais. É literalmente o mapa que nos leva do jovem apologista ardente até o patriarca reflexivo. Então, começando pelos capítulos 1 e 2. O testemunho vivo teológico e a defesa inicial da graça. A gente entra agora na primeira grande fase de Paulo como escritor. E nossa, é um período marcado por uma intensidade teológica absurda. Pegando a carta aos Gálatas, por exemplo, lá de 49 d.C., ele não tem tempo para sutilezas. O tom é de um combate super enérgico contra qualquer ideia de submeter os novos cristãos à antiga lei mosaica. Para se ter uma ideia, ele nem faz aquela tradicional oração de gratidão na abertura da carta. Ele já vai direto ao ponto. Ele defende a graça como fundamento absoluto da salvação. É aqui que ele estabelece a justificação pela fé como a rocha inabalável dessa mensagem, deixando muito claro que Cristo é totalmente suficiente para reconciliar a humanidade com Deus, sem atalhos. Logo em seguida, a gente se depara com as cartas aos Tessalonicenses. E o contexto histórico aqui é demais. Tratava-se de uma igreja bem jovem que estava sofrendo perseguições reais, diárias e sinceramente brutais por parte do Império Romano. Por causa disso, eles estavam com uma ansiedade enorme sobre a volta de Cristo. Então Paulo escreve com um objetivo claro: trazer conforto e corrigir alguns mal-entendidos. É fundamental notar como a visão dele sobre o fim dos tempos, a tal da escatologia paulina, foi desenhada para produzir uma esperança profunda e não medo. Isso era crucial para crentes que estavam enfrentando tribulações na pele. O que nos leva ao capítulo 3. Conflitos e o ápice doutrinário. Avançando um pouquinho, por os anos de 54 a 57, o cenário muda drasticamente. É um período totalmente definido pelas lutas duras do campo missionário e por conflitos bem severos dentro das igrejas. Nas cartas aos Coríntios, e muito especialmente na segunda epístola, a gente vê um autor cru, emocionalmente exposto. A igreja lá de Corinto enfrentava divisões profundas, imoralidade, disputas de poder, uma bagunça. E a resposta de Paulo para tudo isso não vem com nenhuma arrogância. Pelo contrário, ele fala abertamente sobre fraqueza, tribulação e sofrimento. A autoridade que ele exerce não se baseia em poder humano, mas na verdadeira experiência da cruz. Ele mostra uma sensibilidade pastoral impressionante, lidando com tudo isso em meio a muitas lágrimas. E é a partir de toda essa bagagem que a gente chega no que é praticamente unanimidade como a obra-prima teológica do Novo Testamento, a Epístola aos Romanos, ali por volta de 57 d.C. Esse é o absoluto pico doutrinário. Ele apresenta, de uma forma simplesmente magistral, a universalidade do pecado, a justificação garantida pela fé e, acima de tudo, a supremacia inquestionável da graça. É aqui também que ele faz um mergulho incrível sobre o viver no Espírito e a soberania de Deus na redenção. Sabe, é uma exposição madura, super profunda da salvação e que nasceu diretamente dessas experiências e desses embates reais no campo missionário. Vamos então para o capítulo 4, Prisão e Supremacia de Cristo.
Chegamos a um dos momentos mais impressionantes de toda essa história. Existe um paradoxo simplesmente triunfante aqui. Correntes físicas e um cativeiro opressivo acabam produzindo os escritos mais exaltados de todo o ministério dele. Dá para acreditar? A mensagem de Filipenses, por exemplo, transborda uma alegria extraordinária e foi escrita enquanto Paulo estava incrivelmente acorrentado a um guarda romano em uma prisão imperial. Isso demonstra um nível de maturidade espiritual surreal, onde a satisfação e o contentamento ignoram totalmente as circunstâncias terríveis e restritivas. A alegria não vem de forma alguma do ambiente ao redor, mas exclusivamente da presença de Cristo. E o raciocínio dele não para de crescer, mesmo durante esse aprisionamento. A compreensão sobre a natureza de Cristo alcança profundezas extraordinárias. Em Colossenses, ele estabelece a supremacia cósmica. Cristo é cimentado como soberano sobre toda a criação, a imagem do Deus invisível, a própria plenitude da divindade. Então, essa grandiosidade teológica desce para a nossa realidade humana em Efésios, expandindo a visão sobre o que é a igreja. Ele retrata um corpo espiritual unificado, onde judeus e gentios, que eram grupos historicamente inimigos, passam a formar uma nova humanidade inteiramente reconciliada por meio da cruz. E isso ilustra brilhantemente o impacto prático dessa teologia gigantesca. A pequena, mas poderosa carta a Filemon mostra as implicações sociais profundas do Evangelho. Onésimo, que era um escravo fugitivo, não é mais visto ou tratado apenas como um servo. Pensa bem, no contexto brutal do Império Romano do primeiro século, acolher um escravo fugitivo como igual era uma atitude absolutamente radical, sem falar no perigo. Mas mesmo assim, ele passa a ser recebido como um verdadeiro irmão. É literalmente a teologia mais elevada sendo aplicada na prática, nas relações humanas mais básicas e arriscadas da época. Agora entramos no capítulo 5, o legado espiritual final. A nossa narrativa nos conduz agora aos anos finais dessa vida tão extraordinária. Através das chamadas cartas pastorais, aquele tom apaixonado e combativo do início cede espaço para uma voz muito mais reverente e paterna. É o som de alguém que já está de fato preparando a sua despedida. Escrevendo a Timóteo e a Tito, fica muito evidente que ele tinha total consciência da proximidade da morte. O foco muda radicalmente. O grande objetivo agora é garantir a integridade estrutural e a continuidade da igreja que ficaria. Toda aquela energia final de Paulo é direcionada para uma preservação doutrinária segura, para a formação super cuidadosa de novos líderes, para o combate a heresias destrutivas e para a organização correta das comunidades. Na segunda epístola a Timóteo, a gente encontra o que talvez seja o clímax emocional absoluto de toda essa jornada. Diante do fim iminente, numa prisão fria, não existe qualquer traço de amargura pelas perseguições, nem desespero por causa da execução que estava chegando. Existe apenas um sentimento imenso de pureza e uma fidelidade inabalável. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É uma declaração majestosa, não é? E que continua ecoando através dos séculos, demonstrando o descanso absoluto de quem sabe que completou perfeitamente a sua missão. O que nos traz ao nosso último capítulo, a evolução de Paulo. Então, o ponto crucial de toda essa nossa exploração é este. Ao unir todos esses arcos, a cronologia nos comprova algo maravilhoso. A teologia contida nesses textos amadureceu em perfeita sintonia com uma crescente dependência de Deus. O homem que iniciou a jornada simplesmente não é o mesmo que a conclui. Dá uma olhada nesse contraste profundo. Lá no início do ministério, a gente tem aquele jovem e impetuoso apologista lutando ferozmente para garantir a pureza da doutrina. Mas no final da caminhada, revela-se um patriarca marcado pelo sofrimento, que aprendeu a suportar a dor por puro amor à igreja, e que compreendeu que a maior de todas as vitórias não está em vencer grandes debates, mas no simples e silencioso ato de permanecer fiel até o último suspiro. E assim a gente chega ao fim da nossa análise, mas com uma provocação necessária. Quando a gente finalmente percebe que essas epístolas não são apenas uma fundação religiosa estéril, mas que carregam lágrimas autênticas, histórias de naufrágios literais e cicatrizes físicas profundas, fica impossível ler esses textos do mesmo jeito. Elas representam a razão de viver de uma pessoa que foi totalmente transformada. A grande reflexão que fica com a gente é a seguinte: se essas palavras sustentaram um homem através de naufrágios, prisões e perseguições até o fim da vida dele, o que é que elas poderiam construir hoje?